Fala galerinha, eu tô Tominha e hoje vamos falar do primeiro mês de Dawn Trail, Final Fantasy XIV, essa expansão aí que uma galera tá esperando, né, uma nova visão pro jogo e que aparentemente não tá lá tão boa. Bom, vamos falar primeiro de história. História, ela, na minha interpretação, ela é basicamente separada em dois arcos principais. O primeiro que é o desenvolvimento. Na verdade, esses dois arcos tratam tecnicamente de duas sociedades paralelas. Só que o primeiro arco tem uma grande ênfase no personagem principal. E acredite, não é você. E na verdade é um personagem bem sensal para muitos jogadores. Alguns estão inclusive reclamando bastante da atuação do personagem em si. Né? A parte de dublagem também não ficou tão agradável em inglês. Eu ouvi em outras línguas e eu particularmente achei bem bacana. Mas o personagem principal ele não empolga. E acredito que seja isso que tire um pouco a graça desse primeiro momento, porque o foco é muito nesse personagem. E a segunda parte é uma sociedade paralela, meio que diferente, e que tem um drama particular, e que eu particularmente achei bacana. Eu gostei mais da segunda parte do que da primeira. E vai ter uma área ali no meio do caminho que é como se fosse uma transição entre elas. Como comentei, a história não tá aquela coisa toda, os reviews da Steam não tão positivos, até reviews de sites já apontaram essa fraquejada, vamos dizer assim. A história realmente não ficou boa para esse primeiro momento, e eu acredito que isso é bem negativo, porque esse primeiro bloco de história ele tem que ser bom, né? Porque é a história principal da expansão. O resto depois é complemento, né? É complemento barra transição para a expansão seguinte. E se em primeiro mês a história principal é sem graça, temos um grande problema, porque Final Fantasy é reconhecido como um jogo de narrativa boa, ou pelo menos jogo de narrativa. Por mais que eu ache errado pensar dessa forma no Final Fantasy XIV, porque ele é um MMORPG, e MMORPG tem sempre a premissa de você interagir com as pessoas, principalmente em conteúdo de combate. Mas enfim, a história tá fraquinha, não tá lá tão boa e tá desagradando. Isso é bem negativo. Vamos falar de combate agora. A parte de combate tiveram mudanças razoáveis, nada gigantesco. Teve um reworkzinho no Astro, algumas boas mudanças no Dragoon também. O update do 90 pro 100 é bem particular de cada job. Vão ter algumas, por exemplo, Summoner eu não senti diferença nenhuma quase, é muito pequena. No Warrior também a diferença é muito pequena. Você ganha umas skills novas assim, mas a execução em si, no geral, não muda tanta coisa. Já vão ter outros jobs que a dinâmica muda um tanto. O Blackmail eu senti que mudou bastante coisa, por exemplo. Então, eu acho que vai do player e vai da job a parte de sentir que se realmente houve algo profundo de alteração. Ponto forte é se dizer, os healers continuam descontentes, né? E parece que ninguém quer jogar de Astro. Eu fiz 200 trials, bem mais na verdade, se for contar os wipes então. Então, eu vi muito pouco Astro, cara, muito pouco Astrologia. Então tem algo errado aí. Se tivesse bom, todo mundo estaria jogando. Por exemplo, o Viper e o Picto você vê de quilo no jogo. Mas Astrologia, tá difícil, hein, brother? Tá difícil de ver. Focando de combate, vamos falar agora das instâncias. As dungeons, pra mim, estão seguindo a mesma linha que sempre seguiram. Vai ter uma dungeon que é um pouquinho mais rebuscada, uma mecânica. No geral, tá sempre naquela mesma média que a gente já via no Endwalker, que a gente via no Shadowbringers, sinceramente. Talvez você sinta uma leve mudança nas dungeons de nível 100, mas só ali também. Antes disso, na DG 97, da nível 97 você vai ter um boss ali, talvez, que você vai ter que ficar sambando ali, se virando nos 30, mas também não é nada que eu diga, minha nossa, como isso é impossível. Não, não é, sinceramente não é. As trials seguem a mesma linha de raciocínio. Talvez as Extreme estejam na mesma linha ali do Zeramus, quem jogou o Endwalker. A primeira, pelo menos, acho que a primeira Extreme está no mesmo nível, em termos de dificuldade. A segunda Trial, eu já diria que ela vai requerer um pouco mais de jogador. Você tem que estar virando câmera, prestando atenção em outros detalhes ambientais que influenciam bastante se você vai ficar vivo ou não. Mas o overall, assim mesmo, eu não acredito que estejam difíceis, sinceramente.
As raids que saíram semana passada também não tem nada muito complexo. Nota-se uma leve punição em algumas skills levemente ampliado. E velocidade também, algumas mecânicas são bem rápidas, mas algumas. Porém, não vejo nada tão complexo, porque ainda é um momento muito cedo. O pessoal ainda tá com gear fraco, não tem, né, muitas fontes de equipamento. E o pessoal às vezes pode demorar um pouquinho a pegar um gear decente. Então, e olha que eu joguei Day One. Eu literalmente eu fiz todos os conteúdos muito cedo. Então eu posso dizer, eu estava com gear fraco. Eu fiz com gear fraco. Então, muito potencialmente, a dificuldade que o pessoal sente é desconhecimento da luta. Principalmente o seu gear não tá, né, passando daquele level médio que a instância requer. Mas assim, talvez você vá sentir em uma raid ou outra, ou nas dungeons dadas como expert, talvez você sinta assim um temperinho de estresse adicional, vamos dizer assim, que é algo que inclusive eu acho que tinha comentado que cogitaria trazer de volta. Ele teve uma entrevista que ele deu, que ele falou que o jogo começou a ficar meio que, não foi essas palavras que ele usou, mas o jogo começou a ficar meio que trivial, muito simplinho, e potencialmente ele poderia estar trazendo isso de volta, e eu sinto que ele trouxe isso em alguns momentos chave aí. Bom, a parte de as jobs de gathering e de crafting não teve muita mudança assim empolgante. Uma passiva interessante de gathering nova e crafting umas duas skills novas também, que talvez tragam algum efeito interessante, mas hoje em dia o povo tudo usa autocrafter, então não vai fazer muita diferença pra ninguém no fim das contas. Nada significativamente elevado ou que empolgue também demais. É a típica receita da Square, mais uma vez sendo repetida aí pra essas jobs também. Em resumo, acho que o conteúdo inicial não tá ruim. Se você for somar tudo, você tem ali um monte de moedinha, né? Negócio de Shard Fate, você tem coisa de Hunt, você tem toda a progressão de leveling natural, a história em si, mas acho que por conta da história não tá boa e faltar mais atividades secundárias que vão vir com o tempo, talvez não seja ainda um bom momento para você jogar agora, principalmente se você não for um jogador que joga endgame. Agora, se você for um jogador endgame, o Tier de Savage vai sair agora, dia 30, então você provavelmente vai querer jogar, então já corre aí que já vai sair. Acho que deu pra dar um apanhado bacana. A história não tá tão boa pra mim e pra muita gente, então se você não for um jogador que jogue o jogo, digamos, mais intensamente, que queira completar coisas, que queira fazer o endgame, talvez esse não seja o melhor momento pra jogar. Eu pelo menos recomendaria esperar mais um patch ou outro para poder estar jogando Dawntrail. Bom, galera, então por hoje é só este vídeo. Qualquer coisa, manda nos comentários, a gente interage e quem sabe até posso fazer um outro vídeo falando mais detalhes. Então é isso, fiquem bem e até a próxima. Valeu!